Talvez seus sonhos não estejam morrendo. Talvez sua alma esteja apenas cansada de esperar você ser quem realmente é. Existe uma dor silenciosa em viver uma vida tentando caber. Caber nas expectativas. Caber nas opiniões. Caber no que os outros esperam de você. E, aos poucos, você vai se afastando de si mesmo. Até chegar um momento em que nem se reconhece mais. Você continua sorrindo, mas por dentro sente que alguma coisa se perdeu. E talvez tenha perdido mesmo. Sua essência. Sua verdade. Sua autenticidade. Desde pequeno, o mundo ensina você a ser aceito. A falar certo. Agir certo. Pensar certo. E sem perceber, você começa a construir personagens. Um personagem para agradar a família. Outro para agradar amigos. Outro para ser aceito pela sociedade. Mas existe um preço nisso. Porque toda vez que você finge ser alguém, sua alma perde força. E o pior é que muitas pessoas passam a vida inteira assim, vivendo personagens, enquanto a verdadeira identidade fica presa, em silêncio. Talvez seja por isso que tanta gente se sente vazia mesmo conquistando coisas. Porque sucesso sem verdade interior nunca preenche. O medo da opinião dos outros destrói mais sonhos do que o fracasso. Tem gente que nasceu para brilhar, mas vive pequena para não incomodar ninguém. Tem gente que possui talentos incríveis, mas se esconde para evitar críticas. E assim, vai se anulando. Só que existe uma pergunta que muda tudo. Quem você seria se não tivesse medo do julgamento? Talvez a sua versão mais forte esteja escondida atrás do medo de decepcionar pessoas. Mas escute isso. Você não nasceu para viver preso na expectativa dos outros. Sua alma não veio ao mundo para atuar. Ela veio para existir. Talvez seu cansaço não seja físico. Talvez seja espiritual. Porque fingir o tempo inteiro cansa. Se diminuir cansa. Engolir sentimentos cansa. Viver tentando provar valor cansa. Sua alma sente quando você se abandona. E chega um momento em que os sonhos começam a perder cor. Não porque você é incapaz, mas porque está distante demais da sua essência. O mundo não precisa de outra cópia. O mundo precisa da verdade que existe dentro de você. Existe uma liberdade absurda em parar de pedir permissão para ser você. No começo assusta. Porque pessoas acostumadas com sua versão silenciosa podem estranhar sua verdade. Mas isso faz parte do despertar. Autenticidade exige coragem. Coragem para dizer não. Coragem para decepcionar expectativas. Coragem para abandonar máscaras. E talvez, pela primeira vez, você comece a respirar de verdade. Quando você se reconecta consigo mesmo, algo muda. Sua energia muda. Seu olhar muda. Sua presença muda. Porque pessoas autênticas carregam uma força impossível de fingir. Você não precisa provar seu valor o tempo inteiro. Você não precisa caber em lugares que diminuem sua alma. Você não precisa continuar vivendo uma versão que já não faz sentido. Existe uma vida esperando você do outro lado da autenticidade. E talvez o que está bloqueando seus sonhos não seja falta de capacidade. Talvez seja falta de verdade. Toda transformação começa quando alguém decide parar de fugir de si mesmo. Existe uma versão sua esperando coragem para nascer. Uma versão mais leve, mais forte, mais viva. Mas ela só aparece quando você para de se abandonar para agradar o mundo. Então escute isso com atenção. Ainda dá tempo de voltar para si. Ainda dá tempo de viver seus sonhos. Ainda dá tempo de existir de verdade. Porque no final, a maior tragédia não é fracassar. A maior tragédia é passar a vida inteira sem nunca ter sido você. Seja você, antes que sua alma cancele seus sonhos.